A preocupação era contar 11 mentiras por dia. E muitas vezes o povo seguia as mentiras que eles contavam. Muitas vezes. Eu, na época, estava na Polícia Federal no Paraná, e eu fiquei lá 580 dias. Eu assistia vários depoimentos e vários jornalismos, ou seja, era impensável a gente viver num país onde o presidente da República fazia questão de contar 11 mentiras por dia, sem levar em conta a qualidade da mentira e sem levar em conta quem é que estava ouvindo aquelas mentiras. E vocês aprenderam uma lição, que eu espero que tenham aprendido de verdade, de que é muito mais fácil destruir do que construir. Essa é uma lição que tem que ficar na cabeça de todo mundo. Tem que ficar para a gente não permitir que aconteça outra vez. E quando eles querem destruir uma coisa, a primeira coisa que eles fazem é tentar tornar a história daquela pessoa que quer destruir uma história negativa. E vocês sabem quantas tentaram destruir a Petrobras. A Petrobras virou símbolo da corrupção. Vocês que estão de jaleco amarelo, muitas vezes tiveram o problema de andar com esse jaleco na rua, de ser provocado, porque foi jogado em cima das costas dos trabalhadores também a responsabilidade de que a Petrobras era um manto de ladrão. Vocês sabem o que vocês passaram. E por conta disso, quando criam uma imagem negativa contra alguém, fica muito fácil destruir esse alguém. E vocês aqui nesse estado têm uma história muito verdadeira. Primeiro destruíram a imagem do Getúlio Vargas, levaram ele à morte e até hoje não provaram nada contra o Getúlio Vargas. É assim que acontecem as coisas na política, quando você tem um inimigo de extrema-direita. Isso vocês viveram. E a gente só pode enfrentar isso se a gente tiver de cabeça erguida. No Brasil, muitas vezes se fala o seguinte: quando tiver uma acusação contra você, submerge. A palavra mágica é submerge, ou seja, se esconde. Não sai de casa, não aparece mais, porque se você aparecer, eles vão te destruir. E a pessoa que submerge é covarde. Ou a pessoa que submerge é culpado. Porque quem não deve tem que levantar a cabeça e ir para a luta e enfrentar eles em igualdade de condições. É por isso que eu estou aqui de cabeça erguida. E eu vim aqui simbolicamente. Esse ato poderia ter sido feito no Palácio do Planalto. Eu não precisaria vir aqui para juntar 500 pessoas ou 1000 pessoas. Eu vim aqui porque para mim é simbólico. Porque eu estive aqui em 2006. Eu estive aqui em 2008. Eu estive aqui em 2010. E eu estive aqui em 2017, quando eu não era mais presidente, para discutir a quantidade de desemprego que causaram nessa cidade que vocês moram. E naquele tempo eu fiquei frustrado, porque eu imaginava que muito mais trabalhadores fossem participar do ato que nós convocamos. E muitas vezes as pessoas não participam, ou porque estão com medo, ou porque não compreendem, ou porque, quem sabe, acreditaram que o Lula era ladrão mesmo. Quem sabe? E eu não fico magoado com isso, porque eu acho que muitas vezes a gente não tem capacidade de falar o que as pessoas precisam ouvir. E muitas vezes a gente é o próprio culpado do que as pessoas acreditam da gente. E vocês sabem o que aconteceu com a Petrobras. Vocês sabem como a Petrobras foi demonizada porque ele tinha o objetivo de desmanchar a Petrobras. Aliás, eles querem isso desde 1950. Desde quando ela foi criada, eles trabalham contra a Petrobras e já tentaram destruí-la muitas vezes. E eles perceberam que, não podendo destruir a Petrobras, porque ela está na alma do povo brasileiro, eles resolveram fatiar. Resolveram vender pedaços da Petrobras. E começaram vendendo um grande pedaço, chamando BR, nossa distribuidora. E queriam vender muito mais, desmontar a África, a Petrobras na África, desmontar sonda. Eu fui no Rio de Janeiro, estava vendendo sonda praticamente pronta para ser vendida como ferro velho, para o Gerdau transformar em outro produto qualquer. E muitas vezes
a gente não levantou a cabeça para defender as coisas que a gente acredita. Muitas coisas a gente não levantou a cabeça. E eu lembro quando eu estava preso que vieram me propor um acordo. Lula, vamos fazer um acordo. Você vai para casa com tornozeleira eletrônica e está tudo resolvido. Eu falei, não, comigo não está resolvido. Eu sou filho de uma pernambucana que nasceu e morreu analfabeta. E ela me disse, meu filho, nunca baixe a cabeça. Nunca baixe a cabeça. Você sabe que uma pessoa está falando a verdade é pelos olhos das pessoas. E eu disse aos proponentes da proposta que eu ia para casa. Eu não vou para casa. Só vou para casa inocente. E quero que vocês saibam que eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Que eu não vou colocar tornozeleira porque eu não sou bom para o correio. E não vou para casa porque minha casa não é prisão. Quem me prendeu, que me solte. E eu quero sair daqui de cabeça erguida. E cá estou eu, de cabeça erguida, presidente da República, pela terceira vez nesse país, por conta de vocês. E resolvi recuperar a Petrobras e recuperar a indústria naval. Porque também construir a indústria naval não foi uma tarefa fácil. Vocês sabem que desde 2002 a gente tem brigado pela indústria naval. Esse país tem 8 mil quilômetros de costa marítima. Esse país jamais poderia ter prescindido de uma indústria de cabotagem. Jamais. Jamais, porque o que é ideal para um país como o Brasil é você o sistema de transporte, sabe, que você usa trem, que você utiliza navio, que você utiliza, sabe, caminhão. Um caminhão não precisa andar, sabe, 2 mil quilômetros com carro em cima, ele pode andar 300 quilômetros. Então o Brasil, 95% do nosso transporte de exportação vai de navio. O Brasil é o maior país da América do Sul. Por que a gente não tem uma indústria naval poderosa? Por que a gente tem que comprar navio da Coreia, de Singapura, da China? Eu lembro, Magda, que um presidente da Petrobras chegou a dizer para mim, em Salvador, eu estava vindo do estaleiro, sabe, lá de Pernambuco, ele falou, presidente, a gente vai comprar sonda, sabe, da Coreia. Eu falei, não vai comprar. Não vai comprar. Se você comprar, a mesma caneta que te colocou na presidência vai te tirar da presidência. Nós vamos ter que fazer aqui. E fiz uma carta para a indústria naval brasileira, perguntando se eles tinham ou não capacidade de fazer aqui. Eles disseram que não tinha. Pediram para mim comprar 12 fora e o restante fazer aqui no Brasil. E nós compramos as 12 fora, Alckmin. E depois começamos a fazer aqui. Agora a gente aprendeu uma lição. Eu precisava contratar engenheiro, sabe, ferroviário, e não tinha mais engenheiro. Esse país tinha passado de produzir, sabe o que? Trilho. Esse país tinha parado de produzir dormente. Eu aprendi que quando a gente começou a construir navio, a gente não tinha mais soldador especializado, porque não é uma solda qualquer soldar um casco de navio. E tivemos que trazer companheiros nossos brasileiros que estavam no Japão. O primeiro navio que a gente fez, a gente colocou na água, a gente descobriu que tinha problema na solda. Tivemos que recolher esse navio e formar melhor o nosso soldador, para que a gente pudesse competir a nível internacional. Por que esse país tem que ser pequeno? Por que esse país não pode pensar grande? Por que esse país não pode competir em igualdade de condições com qualquer país do mundo? Nós já temos uma empresa como a Petrobras que não perde para ninguém em inteligência de prospecção de petróleo em águas profundas. Uma empresa que não tem quase nenhum incidente, uma empresa que não tem experiência de incidente. Por que a gente não aproveita essa tecnologia para a gente se transformar na maior empresa de petróleo do mundo? Ah, mas agora a gente está discutindo a transição energética, a gente não precisa mais de petróleo, agora é eólica, agora... Tudo bem, eu sou contra o combustível fóssil. Quando a gente puder prescindir dele. Enquanto a gente não puder, a gente tem que ter, porque é o dinheiro da Petrobras que vai ajudar a gente a fazer a revolução, sabe, na transição energética. É com o dinheiro do petróleo que a gente vai conseguir fazer, sabe, o biocombustível, o etanol, e que a gente vai poder fazer o hidrogênio verde e outras coisas mais. Então, companheiros e companheiras, esse país ele será do tamanho que a gente quiser. Vamos pensar um pouco maior. Vamos acreditar em nós mesmos.
Vamos parar de acreditar naqueles que negam o Estado. O Estado não presta nada. O Estado é corrupto. O Estado não tem das contas. Eles só sabem vender isso. Como se os bons serviços fossem prestados por eles. Se não fosse o Estado brasileiro, a Covid tinha matado muito mais gente do que matou. Graças ao SUS, que foi tripudiado a vida inteira. Se não fosse a Petrobras, o Brasil era importador de petróleo. Nós vendemos a BR. O que facilitou a vida do povo brasileiro? O que mudou? O que melhorou? O que baixou o preço da gasolina? Uma empresa de qualidade, orgulho nacional na distribuição de gasolina e de óleo diesel. Mas eles sempre estão vendendo a ideia, não é melhor se desfazer. E muitas vezes nós acreditamos. E quando a gente acredita, eles vão empurrando a gente para o abismo. E esse país não é um paísinho qualquer. Esse país é muito grande. Eu sou teimoso. Eu sou teimoso. Eu digo todo mundo, eu sou de um lugar que eu escapei da morte até 5 anos de idade. Na minha terra, quem não morrer de fome até 5 anos, vai durar 120 anos como eu quero durar. Pode ficar certo. Eu passei a vida explicando um partido que eu criei. Porque a bandeira era vermelha, porque tinha uma estrela branca, porque eu tinha barba. Sabe, tudo, passei a vida inteira explicando. Por que eu quero construir indústria naval? Por que eu quero recuperar? Eu quero recuperar porque um país que tem uma bela indústria naval, ele se torna competitivo num comércio internacional que tem 90% de coisa feita por transporte marítimo. E o que a Magda veio anunciar aqui é apenas o começo. Eu fui no Rio de Janeiro a semana passada, estou aqui hoje. Na próxima semana nós vamos para o Espírito Santo, na outra semana vamos para Santa Catarina, na outra vamos para a Bahia. Ou seja, porque daqui para frente eu vou visitar até fábrica de palito de fósforo. Eu quero mostrar que esse país não tem volta. Esse país não tem volta. E não acredite nessa bobagem da macroeconomia. A economia não vai crescer, Deixa a bola rolar. Nós entramos no governo, a economia cresceu 0,8%. Cresceu 3,2%. O ano passado ia crescer 1,5%. Vai crescer 3,8%. E pode se preparar que vai crescer mais agora. Pode se preparar. É importante lembrar que quando eu deixei a presidência, a economia crescia 7,5%. De lá para cá, ela nunca mais cresceu acima de 3%. Precisou nós voltarmos para crescer acima de 3% e gerar mais emprego. Porque o que faz a economia girar não é apenas o dinheiro que a gente empresta para os empresários, não é apenas a quantidade de bilhões que a gente anuncia, é a quantidade de milhões que roda junto ao povo mais humilde. O que roda, o dinheiro que circula na mão do povo. O povo, quando pega R$1.000, ele não vai comprar dólar. Ele não vai depositar no banco. Ele vai comprar o que comer, vai comprar o que vestir, vai comprar o que calçar. Ele vai melhorar a vida da tua família. O dinheiro começa a circular, o comércio cresce, o comércio compra, a indústria produz mais, gera mais emprego, mais comércio, mais salário. É esse país que nós vamos construir. Olhe para a microeconomia desse país, sem desprezar a macro. Mas é na microeconomia que a gente vai salvar esse país. Eu quero pouco dinheiro na mão de muitos e não muito dinheiro na mão de poucos. É isso que eu quero para esse país.